Olá pessoal, tudo bem? Estaremos começando nesse vídeo mais um trecho do nosso estudo, tá? Mais uma área da química. A gente vai começar a área de química orgânica, ok? Essa é a nossa primeira aula de química orgânica e ela é essencial para que você entenda todo o transcorrer do conteúdo sobre química orgânica, beleza? A gente vai começar pela teoria que aborda a química orgânica, tá? Então a introdução à química orgânica. A teoria que dá início ao estudo da química orgânica é chamada de teoria da força vital, proposta pelo cientista Berzelius, ok? Na época em que o Berzelius começa a teorizar sobre compostos orgânicos, ele e todos os cientistas acreditam que apenas um organismo vivo é capaz de sintetizar um composto orgânico. Então, na época, as coisas eram divididas da seguinte maneira. Aquilo que você consegue obter do meio físico, do meio ambiente, que não provém de um animal, não provém de um organismo vivo, é inorgânico. Tudo aquilo que você consegue obter apenas a partir de um organismo vivo é considerado como orgânico, ok? Então a gente dividia as substâncias dessa maneira. Orgânico que vem do organismo vivo, que só pode ser produzido a partir de um organismo vivo, inorgânico aquilo que a gente consegue obter da água, da terra, do ar, ok? Do meio físico. Só que aí um cara chamado Wöhler vai para o laboratório, pega um sal da terra, o cianato de amônio, e sendo o cianato de amônio um sal obtido da terra, ele é considerado um composto inorgânico, leva esse sal para o laboratório, aquece ele e obtém ureia. Ureia, você sabe que é uma das substâncias que serve como excreta nitrogenado para o organismo vivo, né? A gente divide aí os organismos em ureotélicos, uricotélicos e amoniotélicos, né? Os amoniotélicos, eles liberam amônia, né? Amônia, uma substância bastante tóxica e bastante solúvel em água. Então ele precisa de muita água para dissolver. Então o peixe normalmente é quem excreta amônia, né? Quem tem a disponibilidade mediana de água para excreta, como os mamíferos, por exemplo, excretam ureia. E quem tem que conviver com excretas durante algum tempo e não vai eliminar ele, vai ficar em contato com ele durante algum tempo, se de um excreta que seja sólido, insolúvel em água e seja menos tóxico, que é os uricotélicos, as aves, por exemplo, que ficam um tempo no ovo, no tempo de gestação, com os excretas ali no meio, excretam ácido úrico. Né? Mas se a ureia é uma substância excretada por animais, por organismos vivos, ela é considerada orgânica. E esse experimento, ele abala profundamente a teoria da força vital. Por quê? Porque o Wöhler vai para o laboratório, pega um sal da terra, composto inorgânico, e sem usar um organismo vivo, usando apenas aquecimento, converte ele em um composto orgânico. Com isso, eu tenho que mudar o conceito de química orgânica. Já não pode ser mais a química dos compostos formados ou gerados por organismos vivos. Então, a química orgânica, a partir desse experimento, passa a ser a química dos compostos formados pelo elemento carbono. E aqui eu vou chamar a sua atenção para uma coisa importante, tá? Os compostos que têm carbono, os compostos orgânicos, eles têm carbono. Todo composto orgânico tem carbono. Então, para ser orgânico, tem que ter carbono. Agora, ter carbono não me diz que o composto é orgânico. Como assim, professor? Por exemplo, HCN tem carbono, mas não é orgânico. CO2 tem carbono, mas não é orgânico. CaCO3 tem carbono, mas não é orgânico. CH4 tem carbono, é orgânico. Você fala assim, nossa, agora desgraçou mesmo, agora é que eu não entendi nada. Como é que eu vou saber se o composto que tem carbono é orgânico ou se o composto que tem carbono não é orgânico? Simples.
Na parte de química inorgânica, e se você tiver alguma dificuldade, assista os vídeos do canal, a gente tem 4 funções inorgânicas importantes para você: ácidos, bases, sais e óxidos. Se o seu composto que tem carbono se encaixar nos grupos ácido, base, sal ou óxido, ele é inorgânico. Se o seu composto que tem carbono não se encaixa em nenhum desses 4 grupos, ele é orgânico. Então, por exemplo, hidrogênio do lado esquerdo, do lado positivo, isto é um ácido inorgânico. Composto binário formado por 2 elementos, onde um deles é o oxigênio e o outro não é o flúor, é um óxido. Composto iônico, metal, cálcio, ligado a não metais, carbono e oxigênio. Composto iônico, onde o íon positivo não é H+, e o íon negativo não é OH-. Se fosse H+, era um ácido, se fosse OH- era uma base. Um sal inorgânico. Esse composto eu não consigo classificar ele como ácido, porque o H não está do lado esquerdo. Não consigo classificar ele como base, porque ele não tem OH do lado direito e o metal do lado esquerdo. Não pode ser um sal, porque não é iônico. Não pode ser um óxido, porque não tem oxigênio. Tem carbono, é orgânico. Pertence a um grupo chamado hidrocarbonetos, que é a função orgânica. Entendido? Espero que sim. Se você está curtindo o vídeo, divulgue o vídeo para os seus amigos, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Eu vou estar postando bastante material aí nesse período de quarentena para dar assessoria para os meus alunos e para o restante da população também, ok? Então continuamos. A química orgânica, então, passa a ser a química do elemento carbono, e a gente precisa estudar isso mais a fundo, ok? E quem vai estudar isso primariamente é um cara chamado Kekulé. O alemão August Friedrich Kekulé, ele vai postular as características do carbono na química orgânica. Primeiro, tetravalência do carbono. Tetra é 4, valência, capacidade de ligação. Então, o carbono, que a gente vai definir aqui, ó, carbono número atômico 6, número de massa 12, tem distribuição 1s2, 2s2 e 2p2. Percebo que ele tem 4 elétrons na última camada, e para completar a última camada, se ele tem 4 elétrons, ele precisará fazer 4 ligações. 4 ligações covalentes. E essas ligações covalentes serão iguais entre si. É outro princípio que o Kekulé coloca, que existe a igualdade das valências, ok? E a característica mais importante do carbono é a catenação, tá? Quando você estuda ligação covalente, e a gente estudou bastante isso aí, né? Tem um vídeo lá no meu canal sobre isso, de ligação covalente, você percebe que átomos do mesmo elemento preferencialmente não se ligam um ao outro, ok? Só que com o carbono é diferente. O carbono tende a ligar átomos dele mesmo e formar um encadeamento de carbonos, uma cadeia carbônica. E é isso que permite aos compostos orgânicos serem muito mais numerosos do que os compostos inorgânicos. Eu tenho muito mais composto orgânico do que compostos inorgânicos. Embora a química inorgânica use praticamente todos os elementos da tabela periódica, e a química orgânica use basicamente 4 elementos, que são chamados de elementos organógenos, elementos formadores de compostos orgânicos. São eles o carbono. E aí você vai ver que o carbono existe sobre 4 versões, tá? Esse carbono que faz 4 ligações simples, 4 ligações sozinhas, separadas, que é chamado de carbono sp3,
ele está hibridado na hibridação sp3. Professor, eu não sei o que é hibridação. Tem um vídeo no canal sobre isso, especificamente sobre hibridação, ok? Se tiver alguma dificuldade sobre isso, vai lá e assiste o vídeo sobre hibridação que você vai entender isso melhor. Então, o carbono que faz 4 ligações simples é um carbono hibridado sp3. O carbono que faz uma dupla e 2 simples, tá vendo que são 4 ligações, né? Uma dupla e 2 simples. Esse é um carbono do tipo sp2. O carbono também pode fazer 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Ambos, esse carbono e esse carbono, que faz 2 duplas ou uma simples e uma tripla, são carbonos hibridados sp. Então, esses são os 4 tipos de carbono que vão aparecer nos compostos orgânicos, o sp3, o sp2, o sp, né? Dessa forma ou dessa forma. E ele sempre fará 4 ligações obrigatoriamente. Beleza? O hidrogênio, que é o segundo elemento que vai aparecer com maior frequência nos compostos orgânicos, né? Faz apenas uma ligação. O oxigênio, que faz 2, podem ser 2 simples ou uma dupla. E o nitrogênio, que faz 3. Então, o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. O hidrogênio é monovalente, só faz uma. O oxigênio é bivalente, faz 2. O nitrogênio é trivalente, faz 3. 3 simples, uma simples e uma dupla, ou uma tripla ligação. Ok? Espero que você tenha entendido. Se não tiver, entre em contato comigo, sanar suas dúvidas. Continuamos agora e faremos uma coisa muito importante, que é a classificação dos carbonos. Classificação de um carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. E isso diz respeito à quantidade de carbonos a qual o carbono está preso. O número de carbonos ao qual o carbono está preso. Não é o número de ligações, é o número de carbonos, ok? Ligado a no máximo um carbono, primário. Secundário, ele está ligado a no máximo 2 carbonos, aliás, ele está ligado a 2 carbonos. O terciário está ligado a 3 carbonos e o quaternário está ligado a 4 carbonos, ok? Às vezes, a pessoa confunde a classificação do carbono com a classificação dos compostos químicos. Um composto químico ele pode ser binário, ternário ou quaternário, ok? Então, ele confunde principalmente aqui, ó, carbono quaternário e composto quaternário. Tem que ler com atenção a questão para não fazer essa confusão, ok? O composto binário ele tem 2 elementos, o ternário tem 3 elementos na fórmula, o quaternário tem 4 elementos na fórmula. Então, um carbono quaternário está ligado a 4 carbonos, um composto quaternário é formado por 4 elementos químicos diferentes. E agora a gente vai à aplicação prática desses conceitos, ok? Uma coisa muito comum nas questões relativas a essa parte introdutória é o examinador te dar a fórmula estrutural do composto e pedir que você faça a fórmula molecular dele. Então isso é uma questão bastante frequente aí, tá? Então, chegar à fórmula molecular a partir de uma fórmula estrutural plana. Então, eu peguei aqui um antiviral, né, o Zanamivir, que é usado no tratamento do H1N1, ok? E agora a gente vai descobrir algum tratamento para o Covid-19, né? Já tem algumas suspeitas de compostos que trabalhem bem, como a hidrocloroquina, né? Mas então essa fórmula pode ser que apareça para você fazer e é um composto orgânico. O princípio é o mesmo, não muda em nada, tá? Primeira coisa que você precisa fazer. Tá vendo que tem apenas hidrogênios e oxigênios e nitrogênios aparecendo na fórmula? Tá faltando alguma coisa. O examinador, ele pode omitir do composto orgânico 2 elementos. Os carbonos e os hidrogênios. Eu
vou saber onde estão os carbonos por causa dos vértices, das pontas, tá vendo? Todo vértice não ocupado, não pode ser esse aqui não, que esse aqui está ocupado, não pode ser esse que está ocupado. Todo vértice não ocupado tem um átomo de carbono. Então eu vou ter carbono, carbono. Vou colocar carbono em cada um dos vértices que não estão ocupados na minha estrutura. Beleza? E aí eu saberei qual é o número total de carbonos que eu tenho nesse composto. Então agora, tá vendo aqui, ó? Esse vértice eu não vou colocar carbono porque tem oxigênio. Esse vértice eu não vou colocar carbono porque já tem o nitrogênio. Todos os vértices que não estão ocupados, eu coloquei carbono. Ok? Agora, eu vou completar as ligações que faltam para o carbono. Lembrando que todo carbono tem que fazer 4 ligações com os hidrogênios necessários. Ok? Então, esse carbono, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Ele não precisa fazer nenhum. Não precisa nenhum hidrogênio, já está completo. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Não precisa de mais nenhuma, ele já está completo. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, está faltando um hidrogênio para ele. Beleza? Então eu vou ter um hidrogênio aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 2 hidrogênios. 1, 2, 3, um hidrogênio. 1, 2, 3, um hidrogênio. 1, 2, 3, um hidrogênio. 3, um hidrogênio. 3, um hidrogênio. Uma ligação, 3 hidrogênios. Ok? Com isso, eu consegui saber qual é o total de carbonos que eu tenho nesta fórmula. Então, eu vou colocar aqui a fórmula molecular, carbono. Aí você conta. Quantos carbonos tem? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos. Ok? Primeiro elemento do composto orgânico, carbono. Elemento mais importante da química orgânica é o carbono, ele é o primeiro a aparecer na fórmula. 12 carbonos. Depois, hidrogênios. Aí eu vou contar os hidrogênios. Todos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20. 20 hidrogênios. Às vezes a pessoa fica cortando assim, pega o papel lá e fica ticando os hidrogênios. 1, aí conta aqui. 3, corta 4, corta 5. Aí depois ele volta conferindo e cortando ao contrário. Depois não entende mais nada do que está acontecendo. A dica é, conta por eixo, ok? Traça um eixo imaginário na sua mente e vai contando. Da esquerda para a direita, por exemplo. Esse eixo só tem esse hidrogênio 1. Aí esse eixo tem mais 2, são 3. Esse eixo tem mais 3. Ó, 3. São 6. Aqui mais um, 7. Aqui mais um, 8. Aí nesse eixo tem 2, 10. Esse eixo tem 3, 13. Esse eixo tem mais 4, 17, 18, 20. Aí não tem erro, ok? Carbono primeiro, hidrogênio depois. Os demais elementos você pode colocá-los em qualquer ordem. Ok? Em qualquer ordem. É de bom tom, é elegante que você os coloque em ordem alfabética. Então, como falta o nitrogênio e o oxigênio, eu vou pôr o nitrogênio primeiro e vou contar quantos nitrogênios eu tenho. Um aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 nitrogênios. E por último, os oxigênios. Que eu vou contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O7. Então, C12H20N4O7 é a fórmula molecular do zanamivir. Ok? Espero que você esteja entendendo. Não esqueça de acionar o sininho das notificações para receber notificações de novos vídeos e divulgar o canal junto aos seus amigos. Peguei aqui de novo a fórmula do zanamivir, tá? A mesma fórmula que a gente tinha antes. E agora a gente vai classificar os carbonos. Lembrando que eu classifico os carbonos pelo número de carbonos ao qual o meu composto está, o meu carbono está preso. Então vou começar por esse aqui. Esse carbono está ligado a um carbono,
portanto ele é um carbono primário. Carbono ligado a apenas um carbono é primário. Esse carbono está ligado neste de cima e nesse do lado. Está ligado a 2 carbonos. Então ele é secundário. Professor, mas aqui é uma dupla. Não importa, não interessa. Interessa quantos carbonos o carbono está ligado. Ele está ligado em 1, 2. Ele é secundário. Esse carbono está ligado em 1, 2 carbonos. É secundário. Esse carbono está ligado em 1, 2 carbonos, já que aqui é nitrogênio, aqui é hidrogênio, não importa. O que importa é carbono. Está ligado em 1, 2 carbonos, é secundário. Ok? Esse carbono aqui está ligado em um carbono só nesse, é primário. Esse carbono aqui está ligado em 2, é secundário. Esse em 2 é secundário. Esse em 2 é secundário. Esse em 2 é secundário. Esse em 2, um para cima e um para cá, é secundário. Este aqui não está ligado a nenhum carbono. Está ligado a nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Só está ligado a nitrogênio, está ligado a nenhum carbono. Como a classificação me diz que o carbono primário é aquele que está ligado a no máximo um carbono, o carbono que não está ligado a nenhum carbono é primário. Esse está ligado nesse carbono só, ele é primário, e esse está ligado nesse carbono só, ele é primário. Ok? Espero que você tenha entendido essa aula introdutória, ok? Acompanhe as aulas, eu vou ir postando as aulas numa sequência lógica para que você estude, para que você consiga acompanhar o seu material e, com isso, você vai acrescendo conhecimento ao conhecimento de orgânica. Ok? Para tudo que você precisar, conte comigo. Uma boa reclusão e um bom estudo.